Fala pessoal, muito bom dia! Estamos de volta para fazer um apanhado do que aconteceu nessa última madrugada, por volta da 1 da manhã, o Grande Prêmio da Austrália em Albert Park. Corridaça, né? Pelo menos no início, tivemos uma disputa bem acirrada entre a Ferrari e a Mercedes, né? E aquele aperta o boost, acelera mais e enche a bateria, esvazia a bateria. Vai se acostumando, amigo, que a temporada agora ela é desse jeito, né? E uma largada que teve gente que nem largou, né? Como é que pode, né? O dono da casa, o nosso queridíssimo Piastri, bateu na volta de apresentação. Que loucura, gente. O Hülkenberg também não largou e, com isso, Verstappen, que estava largando em 20º, acabou pulando já para a 18ª posição, né, logo na largada, e depois fez uma ótima corrida de recuperação. Obviamente, tiveram dois virtual safety cars, mas que acabou não sendo tão favoráveis assim. Eu estou falando no aspecto de aproximar a galera, né? E a corrida, depois de um início bem disputado entre as Ferraris e as Mercedes, né, principalmente com Leclerc, Russell e Antonelli, a coisa meio que os caras abriram demais e ficou o pelotão da frente, né? Esses três, e depois o Hamilton foi chegando devagarinho, e o pelotão de trás, que era da 5ª posição em diante, as brigas, né, que aconteceram. Nosso Gabriel Bortoleto teve uma largada bem conservadora, mas durante a prova, e aí a gente chama a atenção para as estratégias da Audi, que nos momentos dos virtuais safety cars, acabou tendo ali o aproveitamento de parar o Gabriel justamente, principalmente no segundo, né? Entrou o virtual safety car, o que aconteceu? O Gabriel estava chegando próximo aos boxes e já mandaram ele parar e fizeram a segunda troca de pneu, o que garantiu ao Gabriel terminar a prova com um pneu bom para o combate. Obviamente, ele brigou até o final com o Lindblad. Aliás, Lindblad foi o grande destaque, além, obviamente, do Verstappen, que saiu de 18º e conseguiu chegar ainda na 6ª posição, mas o grande destaque também é o Lindblad, que fez uma corrida espetacular, um cara que chegou agora na Fórmula 1, né, um verdadeiro prodígio, e ele que é recruta, né, gente? Só para lembrar que foi a primeira corrida de Fórmula 1 que o Lindblad disputou e não se fez de rogado, não. Fez uma prova maravilhosa, brigou durante muito tempo na disputa ali com o Berman, né? Eles andaram se engalfinhando e o Gabriel só ficou ali na espera, né? Se der algum problema, a gente passava os dois, mas apesar de terem se engalfinhado, tanto o Berman quanto o Lindblad acabaram se mantendo aí nas suas posições. O Berman que ficou em 7º, o Lindblad em 8º, e o Gabriel em 9º. Gabriel que acaba pontuando nessa primeira prova, algo que, sincero e honestamente, vendo os comentários da galera especializada durante a semana, não era algo muito provável. Não era algo muito provável. Mas a surpresa, até para ele se classificar para o Q3, já deixou ali um cheirinho de que o Gabriel poderia fazer uma ótima prova, e foi o que acabou acontecendo, né? Não dá para a gente exigir muita coisa dessa Audi, que, diferentemente, por exemplo, da Racing Bulls, né, que usa o motor da Ferrari, se não me engano, ou é a Haas, são equipes que já utilizam um motor que foi produzido pela própria Ferrari. Já o Bortoleto usa o motor da própria Audi, que veio desenvolvendo já durante todo o ano passado, dentro do regulamento para essa temporada. Então, muito bom. E em relação ao companheiro de equipe do Bortoleto, o Hülkenberg, ele não largou
Por quê? Porque parece que as informações do carro, a telemetria, não estava chegando no box da Audi, e com isso os caras resolveram ser conservadores e não botarem o Hülkenberg da corrida por não terem informações nenhuma, né, em relação ao carro, o que poderia trazer aí um desperdício, né, de material, de motor, se acontecesse alguma coisa e a equipe não ia conseguir monitorar. Então, eles foram preventivos e não deixaram o Hülkenberg largar, né? E com isso tudo, a disputa lá na frente entre as Mercedes e as Ferraris, como eu falei, foi um início bem promissor, mas depois que Russell e Antonelli assumiram a liderança, não mais perderam e abriram uma vantagem bem grande e tranquila, né? E conseguiram aí essa dobradinha da Mercedes, com o Russell em primeiro, Antonelli em segundo, que ficou a quase 3 segundos de vantagem, Leclerc acabou no pódio, na terceira posição, o Hamilton, no finalzinho da prova, foi tirando vantagem do Leclerc, mas não foi suficiente, inclusive, acho eu, tá, que a Ferrari, o Hamilton não deve ter ficado muito satisfeito, preteriu, né, claro, o Leclerc estava na frente, você vai dar prioridade para o piloto que está numa melhor posição, né, do que o outro, né, que no caso era o Hamilton. E aí pararam o Leclerc e foram parar o Hamilton, acho que 2 ou 3 voltas depois, e o Hamilton já com o pneu onde o Russell estava tirando ali quase 2 segundos por volta, já no limiar desse pneu, já no finalzinho, se acabando, e o Hamilton acabou sendo um pouquinho prejudicado nessa situação, porque talvez se tivessem parado, fizesse aquele stop and go ali de parar o Leclerc, e já que existiu uma diferença entre o Leclerc e o Hamilton naquele momento, e parar o Hamilton logo depois, né, o Hamilton esperar e parar e fazer o seu stop and go, o que ia acontecer? O Hamilton talvez não teria perdido tanto tempo e poderia até ter ficado nessa terceira posição. Vamos ver como é que vai ser a reação do Hamilton durante a semana. Lembrando que eu cheguei a comentar sobre essa questão da guerra e que poderia haver uma suposta, não transferência, mas sim cancelamento do Grande Prêmio da China, que acontece no próximo final de semana. Inclusive, tem até corrida sprint no sábado. Mas, a princípio, até agora, não houve nenhum tipo de informação ou contra-informação sobre essa situação, e a tendência é que o Círculo da Fórmula 1 aporte lá na China, em Xangai, para o próximo Grande Prêmio. E esta corrida está prevista no horário de Brasília no próximo domingo, um horário um pouquinho menos pior, né? Esse da Austrália foi à 1h e o Grande Prêmio da China às 4h. Melhor do que 1h, né? E o problema vai ser ali os treinos livres, essa própria sprint, porque, por exemplo, os treinos livres na Austrália começaram ali 10h30, 10h30 até razoável, 2h. Agora, lá na China, como a corrida vai ser às 4h, provavelmente o primeiro treino livre deve começar o quê? Meia-noite, e o segundo, sei lá, 3h, 4h. Então é complicado. Mas a Fórmula 1, quando está na Ásia, é essa complicação no fuso horário. É igual a gente sofre com o Lakers, né, galera? Não tem jeito. Essas 5 horas e agora 4 já a partir de hoje, neste domingo, é uma diferença de fuso horário muito grande e prejudica bastante a gente que gosta de acompanhar a nossa maravilhosa NBA com o Lakers e a Fórmula 1 quando está na Ásia. Mas rapidinho isso passa. Então tá aí, pessoal, um resumo de tudo o que aconteceu na corrida de ontem, ou melhor, de hoje, na madrugada de hoje, onde o nosso maravilhoso George Russell conseguiu a vitória e já abre na liderança do campeonato. Deixa eu só colocar aqui rapidinho para a gente dar uma olhada aqui na classificação, né? E
Deixa eu ver aqui. Primeiro, a classificação dos pilotos e nosso Gabriel Bortola já está na frente, né? Eita maravilha. Tá aí, George Russell termina essa primeira prova aí com 25 pontos, Antonelli 18, e a gente vê ali a dobrada da Mercedes liderando e a dobrada da Mercedes, da Ferrari na segunda posição, né? E tá ali Leclerc com 15, Hamilton com 12, Norris com 10 pontos, a McLaren que só teve o Norris e o Piastri nem começou a corrida, Verstappen, do que poderia ser um final de semana terrível, né? Conseguiu chegar aí nos pontos, na sexta posição com 8 pontos, chamar atenção para o Hadjar, que andou nos treinos na frente do Verstappen em alguns momentos, e inclusive na classificação, obviamente, o Verstappen bateu no Q1, mas temos que dar um destaque também para o Isaac Hadjar, que está assumindo esse posto de segundo piloto da Red Bull, e há quanto tempo, ou talvez quando foi que você imaginou que ia ter um segundo piloto na Red Bull que pudesse superar o Verstappen em alguns momentos. Claro, na corrida, o motor do Hadjar acabou não aguentando e ele ficou fora, mas foi uma pena também, porque o Hadjar teve uma estreia muito boa na Red Bull até o motor dele aguentar. Inclusive, nós tínhamos aí uma dúvida, né, do quanto os motores, né, dessa nova Fórmula 1, desse novo regulamento, suportariam a prova, né? E acabou que as coisas seguiram dentro de um caminho onde, nos próprios treinos, a gente já sabia que, por exemplo, a Williams tinha problemas, né? A Cadillac tinha problemas, né? E não saiu muito disso, né? Óbvio, teve aí a quebra do motor da Red Bull, né, dentro desse contexto, mas no final das contas, as equipes que conseguiram minimamente fazer treinos efetivamente durante a pré-temporada foram as equipes que conseguiram chegar no final, excetuando essa questão aí do Hadjar, que o motor teve problema. Então tá aí os 10 primeiros colocados no campeonato e o nosso Bortola já começa de forma maravilhosa, conseguindo aí seus 2 primeiros pontos numa Audi que tende, durante a temporada, a evoluir, né? Então foi muito bom esse início de campeonato para o Bortoleto e, obviamente, para a gente, né, que torce muito para o nosso brasileiro, né, nosso Brazuca, que vai caminhando aí nessa estrada e vai muito bem. Um outro detalhe, só para chamar a atenção, pessoal, foi a informação que surgiu ontem, no finalzinho da tarde, início da noite, foi um juiz que deu favorável para o Felipe Massa, ele obrigando a Fórmula 1, né, e ao... Peraí, deixa eu ver, só entrar aqui rapidinho para a gente botar essa notícia, né, sobre o Massa. Cadê? Parará. E Alonso, Russell, cadê o Massa? Para a gente trazer essa informação uma informação mais fidedigna. Deixa eu ver aqui. Vou procurar aqui rapidinho, né? Acabei lembrando dessa informação, é uma informação interessante, importante. Deixa eu ver, Felipe Massa. Vamos botar aqui na tela rapidinho. Tá aí, ó. Como eu falei, né? Saiu ontem a informação da questão do processo que o Felipe está movendo contra a F1 em relação, né, a FIA, a F1, em relação ao tudo que aconteceu naquele campeonato de 2008, que ele perdeu ali por alguns metros para o Hamilton, né? E o juiz, né, envolvido deu para ele um ganho de causa em relação ao pagamento das custas do processo que ele entrou, né, lá no Tribunal Arbitral do Esporte. E com isso, R$ 1.800.000, que é o valor dessas custas, vão ter que ser pagos
pela FOM, né, a Fórmula One Management, Bernie Ecclestone também e a própria FIA. Eles vão ter que se cotizar e pagar isso daí. Esse é apenas a primeira parte, né? E uma vitória muito boa em relação ao Felipe, né? Nessa luta para ele ser, né? Ou dividir esse título com o Hamilton, já que foi justamente no ano de 2008 que houve aquela situação da Benetton Gate, né, que o Nelsinho Piquet bateu de propósito para que o Alonso conseguisse vencer aquela prova, né? E palavras do Massa: estou ansioso para provar no tribunal que eles conspiraram para esconder a verdade e usarei todos os meios legais para garantir que essa injustiça seja corrigida. Inclusive, né, o brasileiro também pede o valor de 64 milhões de francos suíços, que dá mais ou menos 403 milhões de reais, né, a título de ressarcimento por cláusulas de contrato que acabaram não sendo executadas devido a ele não ter ganho o título no Singapura Gate, né, de 2008. Então, vamos torcer aí para o nosso Felipe Massa, porque eu acho que vai dar bom. Pessoal, obrigado aí pela presença. Não esqueça de dar aquele like gostoso aí nesse vídeo, né? E a partir dessa semana, né, nessa abertura da Fórmula 1, a gente vai estar fazendo aí a cobertura, né, das informações de tudo que acontece na maior, né, e na melhor categoria, né, de velocidade do mundo, a nossa maravilhosa Fórmula 1. Valeu, fui, tchau!